Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula número 23. Nessa aula vamos falar de medidas de dispersão ou de variabilidade. Nós aprendemos nas aulas anteriores que um conjunto de dados pode ser resumido a alguns parâmetros de posição, como por exemplo nós vimos a média aritmética, a mediana, a moda, que através das características dessas medidas de posição, teremos as informações resumidas importantes sobre o conjunto. Mas isso não é suficiente para as medidas de posição representarem os dados, pois faltaria uma ideia de concentração. Concentração quer dizer grau de homogeneidade ou heterogeneidade que existe entre os dados do conjunto. Então, apenas as medidas de posição não te dá ideia de como estão espalhados os dados, como estão dispersos. Veja o exemplo seguinte, olha. Vamos fazer um exemplo. Temos aqui 3 amostras, uma amostra X, uma amostra Y, uma amostra Z. A amostra X tem como dados 10, 10, 10, 10, 10. É claro que você vê que nesse caso da amostra X, a média aritmética vai ser igual a 10. É uma medida de posição. Exato. Na outra amostra Y, nós temos outros dados. 8, 9, 10, 11, 12. Ora, é evidente que você sabe fazer isso com facilidade. Se você calcular a média aritmética de Y, você vai encontrar como média aritmética também 10. E se você calcular a média aritmética dessa outra amostra Z, que é 2, 3, 10, 15 e 20, calculando a média aritmética, você vai encontrar a média aritmética para Z também como sendo 10. Essas 3 amostras possuem a mesma média aritmética. Notamos que apesar das 3 médias de x, y, z serem a mesma, o conjunto X, observe que o conjunto X ele é mais homogêneo, ele está concentrado em torno da média aritmética, ele é exatamente 10, está totalmente concentrado em 10. Prosseguindo agora para o conjunto Y, você que vê que o conjunto Y, apesar de ter a média aritmética 10, ele já não é mais concentrado no 10 totalmente. Ele é mais disperso, ele está mais espalhado. Tem 8, 12, 9, 11. Ele está mais disperso, ele está mais espalhado do que o X. Isso quer dizer que se eu calcular uma medida de dispersão para Y, essa será maior do que a medida de dispersão de X. A medida de dispersão vai medir como estão espalhados os teus dados. Então, a dispersão de Y deve ser maior do que a dispersão de X, porque o Y está mais espalhado, mais disperso do que o X. E se você olhar para a Z, que também tem a média aritmética como 10, você vai ver que a variável Y ela está mais espalhada ainda, a variável Z está mais espalhada ainda do que o Y. Repare que o Z é 2, 20, está mais espalhado do que o Y. Isso quer dizer que o Z está mais disperso do que o Y. Uma medida de dispersão vai medir o grau, de como estão espalhados os teus dados. Nesse caso, a dispersão de Z será maior do que a dispersão de Y. Então, quanto mais espalhados estão os dados, mais dispersos eles vão estar. Então aqui a dispersão de Z é maior do que de Y e é maior do que X. E nós queremos medir isso. Como os dados estão espalhados? Como os dados estão dispersos? Em torno de um ponto. Geralmente a gente vai ver as dispersões em torno da média. Vamos ver um exemplo de uma primeira medida de dispersão. Vamos lá? A primeira medida de dispersão que nós vamos ver é a medida chamada de amplitude total. A amplitude total é uma medida de dispersão. Vamos ver como fica a amplitude total para os dados não agrupados. Aí vem aqui o conceito. Chamamos de amplitude total, vou representar como AT, a diferença entre o maior e o menor valor dos dados. Então, a fórmula será: a amplitude total vai ser o maior valor, o x máximo, menos o menor valor, o x mínimo. Então, vou pegar o maior valor, subtrair do menor valor.
essa amplitude, esse comprimento, esse intervalo, esse range, é uma medida de dispersão. É evidente porque, olha, se o maior menos o menor valor for grande, vai te indicar que esses dados estão mais espalhados. Se o maior menos o menor valor for muito pequenininho, por exemplo, se for 0, é que os dados estão todos concentrados. Então, quanto menor a amplitude total, mais concentrados estarão os dados. Quanto maior a amplitude total, mais dispersos estarão os dados. Então, a amplitude total é uma medida de dispersão. Vamos, por exemplo, calcular aqui, nesse primeiro caso, a variável x é 10, 10, 10, 10, 10. Qual seria a amplitude total aqui? A amplitude total seria a diferença entre o maior e o menor valor. O maior valor é 10, menos o menor valor também é 10. Isso quer dizer que a amplitude total de x aqui, vou botar x aqui, vai ser 0. 10 menos 10 é 0. Está dizendo, então, que os dados estão totalmente concentrados no ponto 10. Já a amplitude total de y deve dar maior, porque você observa que o y está mais disperso. Qual seria a amplitude total para a variável y? Vai ser a diferença entre o maior valor, no caso é 12, menos o menor valor, no caso é 8. Isso quer dizer que a amplitude total dessa variável y vai ser 12 menos 8, vai ser 4. Observe, então, que a amplitude total de y é maior do que a amplitude total de x, porque o y está mais disperso do que o x. E aqui, no caso do z, a amplitude total da variável z vai ser a diferença entre o maior e o menor valor. O maior valor é 20, o menor valor é 2. Portanto, a amplitude total dessa variável z será 20 menos 2, 18. Que é maior ainda do que o de y, está mais disperso. Então, a variável z é mais dispersa do que a variável y, e é mais dispersa do que a variável x. Então, a amplitude total, nesse caso, é a diferença entre o maior e o menor valor, quando os dados não estiverem agrupados. E quando os dados estiverem agrupados? Vamos lá, então. A amplitude total para dados agrupados em uma distribuição de frequência. Vamos pensar numa distribuição de frequência por valor. Então, se é por valor, eu tenho os valores, continua sendo a diferença entre o maior e o menor valor. Então, a amplitude total é o x máximo menos o y mínimo. Nesse caso aqui, veja esse exemplo dessa distribuição de frequência. Veja esse exemplo. Quero calcular qual é a amplitude total dessa distribuição. É tranquilo? A amplitude total será a diferença entre o maior valor. Observe que o maior valor que eu tenho aqui, o maior valor de x, é o 4. Então, esse 4 menos o menor valor. O menor valor, observe que é o 0. 4 menos 0. A amplitude total aqui é 4. Essa é uma medida de dispersão. Te dá ideia de como os teus dados estão espalhados. Mas olha, eu alerto, é uma medida de dispersão muito precária, porque só está considerando o maior e o menor valor. Como esses dados estão distribuídos, não está sendo considerado aqui. Mais tarde nós vamos ver medidas de dispersão aí melhores. Vamos agora ver a medida de dispersão chamada amplitude total para uma distribuição de frequência por valor. Não, agora por classe. Por classe. Então aqui, quando for por classe. Então aqui, por classe. Quando for por classe. Vamos trocar agora de valor para classe. Quando for por classe, será então a amplitude total a diferença entre o maior limite, o limite máximo, o limite superior máximo, menos o limite inferior mínimo. Então, agora você vai olhar para os limites superiores e inferiores. A amplitude total vai ser o maior limite superior menos o menor limite inferior. Eu quero te dar a ideia do range. Então, nesse caso, qual seria o maior limite superior? Veja no nosso exemplo.
no nosso exemplo com a amplitude total. O maior limite superior é esse 8 aqui, o 8, menos o menor limite inferior. O menor limite inferior é o 0. Os teus dados estão dispersos de 0 a quase 8. Portanto, a amplitude total, nesse caso, vai ser 8. É o range onde varia os teus dados. Então, você repara nesse detalhe aqui, que a amplitude total não é uma medida de dispersão muito conveniente. É uma medida muito precária, pois essa medida de dispersão como amplitude total, ela não considera várias coisas aqui, a forma de como estão espalhados os teus dados. Ela considera somente os valores extremos da distribuição. Repara aqui o 0 e o 8. Portanto, isso tem uma aplicação limitada, né? Isso dá uma ideia, mas é uma ideia muito precária. Então, vamos procurar medidas de dispersão mais eficientes, melhores. Então, entre as medidas de dispersão, uma bem melhor, que é muito popular, é a variância. A variância e o desvio padrão. Vamos ver a variância e o desvio padrão. Outra medida de dispersão. Vamos lá? O que é a variância? A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios em torno da média aritmética. Bem, lá no início do curso, nós estudamos os desvios em relação à média aritmética. Nós vimos que os desvios é exatamente xi menos a média aritmética. Então, lá no passado, nós vimos que o desvio é xi menos a média aritmética. Ora, se eu tiver a soma de todos os desvios, você lembra que sempre dava 0. Se os desvios são grandes, provavelmente os dados vão estar muito espalhados. Mas se os desvios são pequenos, perto de 0, provavelmente os dados vão estar concentrados. Então, calcular a soma de desvio não ajuda nada, porque sempre vai dar 0. Mas quando eu levo ao quadrado, os desvios ficam todos positivos. Aí, então, se por acaso a soma dos quadrados for grande, é porque os dados vão estar dispersos, vão estar espalhados. Se a soma dos desvios for pequenas, os dados vão ser concentrados, vão estar próximos um do outro. Então, tomou-se como uma medida de dispersão a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, essa medida de dispersão foi chamada de variância e denotamos por sigma ao quadrado. Então, sigma ao quadrado, quando estiver ao quadrado, esse símbolo vai representar a variância. Vamos denotar então como sendo variância o símbolo sigma ao quadrado, o S do alfabeto grego ao quadrado. Então, variância, sigma ao quadrado, é igual à média aritmética dos quadrados dos desvios. Você soma os desvios todos ao quadrado e depois divide por n. E isso vai ser considerado como variância. Se os dados estiverem bem espalhados, este valor vai ser alto, vai dar uma dispersão alta. E se os dados estiverem muito próximos, estiverem concentrados em torno da média aritmética, esses dados vão dar pequenininhos, vão ser próximos de 0. Então, uma medida de dispersão é a variância. Vamos fazer algumas observações sobre isso. Olha, observações. No nosso curso nós não vamos demonstrar, mas é possível você demonstrar que a soma dos quadrados de todos os desvios, quer dizer, xi menos x barra ao quadrado, pode ser escrito como sendo somatório de xi ao quadrado menos n vezes x barra ao quadrado. Então, com isso, você pode deduzir uma nova fórmula, uma fórmula prática para calcular a variância. Uma fórmula prática seria, então, dividir essa expressão toda por n e chegamos a esta fórmula. É uma outra fórmula alternativa para calcular a variância. Seria o somatório dos quadrados dos xis dividido por n menos a média aritmética ao quadrado. Essa é uma fórmula prática para calcular a variância quando os dados não estiverem agrupados. Uma fórmula muito prática.
Nós vamos utilizar isso aí mais tarde. Uma outra observação. Quando queremos estimar a variância através de uma amostra, consideramos como estimador não tendencioso, estimador não viciado da variância da população, a estatística S ao quadrado. Então, quando você usa S ao quadrado, você está estimando a variância da população. S ao quadrado é um estimador. Isso quer dizer que você selecionou uma amostra, aqui você tem uma amostra, aí então dessa amostra você calculou a variância na amostra. E nesse caso, se você estiver na amostra, para que o estimador seja não tendencioso, para que ele seja não viciado, não tendencioso, não viciado, esse estimador deve ser calculado aqui no denominador como sendo n-1. Então, quando for uma amostra, você estiver selecionando uma amostra e estimando a variância, você divide por n-1. Se o cara falar assim, olha, a variância amostral, ela foi calculada dividido por n-1. É fácil observar que se a variância considera o quadrado do desvio em torno da média, a sua unidade é o quadrado original dos dados. Outra observação importante, se por acaso os dados forem reais, a variância vai dar como sendo tantos reais ao quadrado. Se, por exemplo, o x for o número de filhos, o resultado da variância vai ser tantos filhos ao quadrado. Então, a unidade da variância é o quadrado da unidade dos dados. Outra observação. Por isso, por ser a unidade da variância ser o quadrado da unidade dos dados, por exemplo, se eu falar assim, o valor ali, os dados estão em dólares, a variância vai ser tantos dólares ao quadrado. Eu falo para os meus alunos que dólar é muito bom. Dólar ao quadrado deve ser melhor ainda, filhos, se a variância for o número de filhos, vai dar, a variância dá 3 filhos ao quadrado. Bem, 3 filhos já é um negócio difícil de se ter. 3 filhos ao quadrado deve ser impossível, Então, a gente quer resolver esse problema da variância ser uma medida de expressão onde a unidade sai ao quadrado. E como é que a gente vai resolver isso? Para tirar esse quadrado, então criou-se o desvio padrão. Então, o desvio padrão ele foi definido como sendo a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão você representa pela letra sigma. O sigma vai representar o desvio padrão. E o sigma ao quadrado vai representar a variância. Isso quer dizer que o desvio padrão sigma é calculado como sendo a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para calcular o desvio padrão, primeiro você calcula a variância. Depois, calcula a raiz quadrada dela. No nosso caso, nós vimos que a variância era essa coisa que está aqui dentro. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Ou você pode usar aquela fórmula que eu falei que era prática, é a raiz quadrada desse fator aqui. Nós também vamos calcular aí, usar isso daí. Mas, para calcular o desvio padrão, calcule a variância e depois calcule a raiz quadrada dessa variância. É o desvio padrão. Vamos falar agora sobre algumas propriedades da variância e do desvio padrão. Algumas propriedades que serão usadas nos exercícios. Em breve estaremos fazendo muitos exercícios. Inclusive, estou prorrogando o nosso curso para que a gente faça muitos exercícios nesse curso. Não se preocupe que o curso está sendo prorrogado, Você vai ver que o seu acesso está sendo estendido para que a gente possa fazer muitos exercícios. E aí esse curso nós estaremos terminando logo no início de 2014. Mas a quantidade de aulas vai aumentar. Queremos pegar vários concursos, como o Banco do Brasil, Fiscal da Receita Federal, Fiscal de ICMS, Fiscal de ISS.
todo o programa desses concursos vamos estar incluindo aqui, sem custo nenhum para você que já adquiriu o curso, beleza? Então vamos a algumas propriedades, olha. Propriedades da variância e do desvio padrão. Uma primeira propriedade, diz assim, ó, quando somamos ou subtraímos, pode somar ou pode subtrair, a todos os nossos dados uma constante K, a variância não se altera, continua sendo a mesma. O que eu estou te dizendo? Quando você soma ou quando você subtrai um número em todos os dados que você tem, a variância continua sendo o mesmo valor, continua dando o mesmo resultado, não muda o valor da variância. Então se você soma ou subtrai a todos os dados uma constante, a variância continua a mesma. Será que você consegue imaginar? Ó, imagine que eu tenho aqui uma amostra A. Essa amostra A tem por exemplo, um desvio padrão A. Aqui, por exemplo, no meio, você teria aqui uma média aritmética de A. Se você somar todos os dados uma constante, quer dizer, se você somar K a todo mundo aqui, você somar K, o que vai acontecer? Simplesmente essa distribuição vai ser deslocada para cá. Quando você soma todos os dados uma constante, a média aritmética fica alterada. A média aritmética vai ser a média de aritmética anterior mais o K. Mas esse jeitão aqui, essa dispersão de como os dados estariam espalhados daqui para cá, essa largura, por exemplo, aqui, nesse ponto, continua sendo a mesma. Então, nesse caso, você conseguiu uma distribuição B, aqui passa a ser uma distribuição B, onde a dispersão de A é igual à dispersão de B. Continua tendo a mesma dispersão. Então, essa observação é útil em algumas questões. Ela vai ser útil em algumas questões. Se você somar a todos os dados uma constante, a variância, o desvio padrão, qualquer medida de dispersão não altera, continua sendo a mesma. É a primeira propriedade. Decore isso, hein? Segunda propriedade. Quando somamos ou subtraímos a todos os dados uma constante K, o desvio padrão não se altera, continua sendo o mesmo. Ok. Porque se a variância não altera, o desvio padrão também não altera. É mesmo? Olha lá mesmo. Se a variância não altera, o desvio padrão não altera, pois o desvio padrão é raiz quadrada da variância, vai continuar sendo o mesmo valor. Então, o que vale para a variância na soma ou na subtração, vale para o desvio padrão também, na soma ou na subtração. Agora, quando for produto e divisão, não vai ser mais assim, não. Veja a propriedade C. Quando multiplicamos ou dividimos todos os nossos dados por uma constante K, a nova variância se altera. Olha lá, a variância agora altera quando você multiplica ou divide. Ela fica multiplicada ou dividido pelo quadrado da constante. Então, se você multiplicar ou se você dividir todos os seus dados por uma constante, a variância vai mudar. Ela vai passar a ser, por exemplo, a variância anterior multiplicada pelo quadrado da constante, ou dividido pelo quadrado da constante. Esse quadrado vai surgir, porque você lembra das transparências anteriores, ele surge porque a unidade da variância é o quadrado da unidade dos dados. Quer dizer, se você tem uma variável x, e essa variável x tem uma variância que eu vou chamar de sigma2 de x, aí você resolve multiplicar tudo por uma constante k. Tu vai criar uma nova variável y, que vai ser k vezes x. Nesse caso, quem será a variância de y? Vai ser o k ao quadrado vezes a variância de x. Simples. Por exemplo, você tem uma variável aleatória aí, uma variável qualquer, onde a variância é 3.
Se você multiplicar todo mundo por 2, a nova variância vai ser então 3 vezes 2 ao quadrado. 3 vezes 4, 12. Se você multiplicar todos os dados por 5, a variância vai ser multiplicada por quadrado de 5, 25. Então a variância ela fica multiplicada ou dividida pelo quadrado da constante que você usou para multiplicar ou dividir. Decore esta propriedade, decore esta propriedade. E mais uma propriedade, que é a propriedade D, diz também, quando multiplicamos ou dividimos todos os nossos dados por uma constante, o novo desvio padrão, o novo desvio padrão se altera. Ele fica multiplicado ou dividido pelo valor absoluto da constante. O desvio padrão fica multiplicado ou dividido pelo valor absoluto da constante. Repare aqui, você tem uma variável x. Nesse caso, a variância de x é sigma ao quadrado de x. O desvio padrão é raiz quadrada de sigma de x. Aí você multiplica todo mundo, multiplica por uma constante. Isso quer dizer que você criou uma variável y, que seria k vezes x. Nesse caso, o que é a variância de y? Nós vimos pela propriedade anterior que vai ser k ao quadrado vezes a variância de x. E quem é o desvio de y? O desvio de y é a raiz quadrada da variância de y, não é? Então, é a raiz quadrada de k ao quadrado vezes a variância de x. Isso aqui é raiz quadrada de k. Raiz quadrada de k é o valor absoluto de k, vezes a raiz quadrada de sigma ao quadrado de x. Como o sigma é positivo, raiz quadrada de sigma ao quadrado de x é o próprio sigma de x. Isso quer dizer, então, se você multiplicar todos os dados por uma constante, o desvio altera. Ele fica multiplicado, olha, pelo valor absoluto. Pelo valor absoluto da constante. Se você multiplicar todos os dados por 2, o desvio padrão vai ser 2 vezes o anterior. A variância vai ser 4 vezes o anterior. Você multiplicar todos os dados por 7, o desvio padrão novo vai ser 7 vezes o desvio padrão anterior. E a variância vai ser 49 vezes a variância anterior. Então, decore essa propriedade. Nós temos muitos exercícios usando essas propriedades aí, Decore a D, a B, C e D. E nós vamos usar em exercícios. Bem, nessa aula tivemos muita teoria. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos começar então com alguns exemplos e para dados também não agrupados. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.